Olá amigos, tudo bem? Conforme prometido nas redes sociais, hoje iremos dar a aula completa sobre planos de saúde, cláusulas de coparticipação nas internações psiquiátricas e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Existe esse entendimento da Corte Superior de que, após 30 dias de internação em clínicas de psiquiatria, os pacientes passem a pagar até o valor de 50% do valor do tratamento. Então, segundo esse entendimento, o paciente poderia ficar internado durante um ano por até 30 dias, que teria cobertura integral da operadora de plano de saúde. Já no 31º dia, entraria-se na modalidade de contrato de coparticipação, onde a operadora de plano de saúde arcaria com até metade dos custos e o paciente com a outra metade. Nós, do escritório e da APSE, Advocacia para a Saúde Educacional, entendemos que o entendimento do STJ, que é essa jurisprudência que iremos falar, ela é extremamente prejudicial ao paciente. Por quê? Existe uma súmula que iremos ver do próprio Superior Tribunal de Justiça que diz que não se pode limitar no tempo o tratamento. E a questão financeira, muitas vezes, o indivíduo, o paciente, ele possui um plano empresarial muito bom, tem uma mensalidade reduzida por conta de ser um contrato empresarial ou um contrato de adesão, só que ele não consegue arcar com esses custos adicionais. Então, cremos que esse bloqueio, essas expensas financeiras, imputa realmente a limitação ao tempo do tratamento, porque o indivíduo sem dinheiro ele não poderá seguir adiante com o seu tratamento. A súmula que mencionamos é justamente a súmula 302 do Superior Tribunal de Justiça, que nos diz que é abusiva cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Não existe a possibilidade da operadora de plano de saúde limitar um tipo de tratamento. O tratamento ele tem que ser perseguido até a sua fase final, de melhora do paciente ou, infelizmente, se o paciente vir a óbito. É o término desse tratamento. Então, o limite de tempo se dá não por força da vontade ou de cláusulas contratuais abusivas impostas pela operadora de plano de saúde, mas esse limite de tempo se refere justamente à melhora do prognóstico clínico do paciente. A partir do momento que aquele paciente não mais necessitar daquele tipo de terapia, por óbvio, se encerrará este tratamento. Mas não se pode, nem por tempo, e nem por limites financeiros, este tratamento ser interrompido, como quer deixar de entender a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que veremos à frente. O artigo 16 do inciso 8 da Lei 9.656 de 98, ele já estabelecia desde aquela época, quando foi criada a lei, a porcentagem de despesas na coparticipação assistenciais médicas e hospitalares. É a famosa Lei dos Planos de Saúde, que hoje completa, no ano de hoje completou 20 anos, então já estabelecia essas cláusulas de coparticipação, mas que no caso que mencionamos aqui nessa aula de hoje, demonstraremos para vocês que realmente é abusiva, e a teoria que a APSE desenvolveu, da Advocacia para a Saúde Educacional, desenvolveu para você, justamente vai no sentido contrário, para a gente evitar esse tipo de problema ao paciente. Então, a jurisprudência aqui que estamos tanto falando, estamos sempre mencionando, é justamente o agravo em recurso especial número 155.10.31 da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça. É um julgado recente, do ano de 2017, que diz,
segundo quais são as argumentações desse julgado, né? Desse entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que é justamente a tese jurisprudencial que falaremos agora. Então, para a elaboração dessa jurisprudência, para impor ao paciente que ele arque com até 50% do valor total do tratamento, caso ele fique internado em uma clínica psiquiátrica por mais de 30 dias, quais foram os argumentos jurisprudenciais que a Suprema Corte utilizou? Primeiro, eles utilizaram que, considerando o tratamento que o tratamento psiquiátrico que demanda internação hospitalar extrapola as normas de previsibilidade ordinariamente usadas na modulação das mensalidades, de modo a ser assegurado o equilíbrio econômico e financeiro do plano de saúde, tornando inviável que a operadora, pautada pela natureza mutualista do contrato e por parâmetros autuariais, preveja um rateio a ser incorporado às mensalidades estabelecidas. Afigura-se viável, ainda dizem que afigura-se viável que o contrato preveja que, extrapolado a internação para o tratamento psiquiátrico 30 dias ano, haja a coparticipação do benefício equivalente até 50% do custo do tratamento. E o que seria justamente essa argumentação jurisprudencial utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça? Eles utilizam, basicamente, duas teorias. A teoria do mutualismo e a teoria dos parâmetros atuariais. O que seria isso? Eles alegam que o contrato da operadora de plano de saúde para um paciente que possui um transtorno mental, ele não se coaduna ao mutualismo do contrato de operadora de plano de saúde. E o que vem a ser esse mutualismo? No mutualismo, imaginem só uma operadora de plano de saúde X que possui um produto chamado, tenho carteira de benefícios 312. Nessa carteira de benefícios 312, a operadora de plano de saúde oferece, por exemplo, hospitais de linha A e B, oferece profissionais top, professores de instituições renomadas, fornece reembolso e tudo mais. Quem vai comprar este produto 312 serão os beneficiários. Dentro dessa carteira de clientes, eu vou ter beneficiários por exemplo, de idade jovem, meia idade e idade avançada. As pessoas que possuem a idade, elas costumam utilizar o plano de saúde bastante, principalmente na infância. As de meia idade, os jovens nem tanto, e as da terceira idade utilizam muito, por conta das próprias patologias oriundas da existência do ser humano aqui na Terra. Então, justamente essa natureza mutualística é para equilibrar essa carteira, o valor dessa carteira, desse produto oferecido pela operadora de plano de saúde. Então, as pessoas que usam pouco, o valor será compensado pelas pessoas que usam muito e pelas pessoas que usam mais ou menos. Somado a tudo isso, utilizando-se dos parâmetros atuariais, que são basicamente o que? São parâmetros estatísticos financeiros, que através do estudo das características dos usuários e das teorias estatísticas irão elaborar o valor do prêmio, que é também conhecido como o valor da mensalidade do plano de saúde, justamente para ter esse equilíbrio. E o Superior Tribunal de Justiça alega que a excedência, o excesso de internação nas clínicas psiquiátricas a partir do 31º dia iria onerar em demasia este tipo de contrato. E por isso que eles, através desses argumentos, utilizando tanto os princípios mutualísticos e os parâmetros atuariais, justificam os seus argumentos
para que se imponha ao paciente o pagamento de até 50% dos custos do tratamento psiquiátrico em clínicas psiquiátricas. Um segundo argumento utilizado pela tese jurisprudencial, que ora achamos ser inconveniente, totalmente errada, com relação principalmente ao que é preconizado pelos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da boa-fé, o princípio da boa-fé contratual estabelecida pelo Código Civil de 2002, está relacionado ao item 2 que agora iremos explicar. Não se confunde com limitação de tempo de internação, porquanto pautada por critérios autuariais, a par de assegurar a internação por prazo indeterminado, estabelece simplesmente a participação financeira do beneficiário no fomento do tratamento após o decurso do interstício estabelecido como forma de assegurar a rigidez do plano, que vem a ser este segundo argumento utilizado pelo STJ. Eles alegam que o fato do paciente arcar com 50% do tratamento, ou seja, o fato de ao paciente ser imposto essa cláusula contratual de coparticipação, isto não é característica de limitação de tempo ao tratamento. Com isso, não estaria esta jurisprudência indo em sentido contrário à súmula 302 do próprio STJ. Senhores, como já falamos, muitas vezes o paciente ele possui até mesmo nos planos empresariais 100% do pagamento arcado pela empresa. E esses custos adicionais que a empresa não irá pagar vai ter que ser justamente suportados por ele, é sim um fator limitante no tempo. Fator financeiro, nesses casos, é um fator limitante de tratamento, sim. Não pode o STJ, através desses argumentos jurisprudenciais, falar que os critérios atuariais simplesmente seriam para manter a rigidez, para manter a saúde daquele contrato de plano de saúde. Isto realmente vai totalmente em sentido oposto ao que preconizado pela súmula 302 e pelos princípios da Constituição da República Federativa do Brasil, da Constituição também dita como Constituição Cidadã. E depois dos 30 dias, o que fazer? O que o indivíduo deve fazer se realmente ele estiver nessas condições? Keep calm, and faltam 30 dias. Isso é uma brincadeira que a gente está fazendo aqui, mas realmente o indivíduo que está internado, um transtorno psiquiátrico, e está chegando próximo ao 31º dia, ele deve ficar realmente angustiado. Por quê? Está no meio do tratamento ou no início do tratamento. Falaremos um pouco mais à frente da questão do tratamento psiquiátrico, que é algo bem característico e demorado realmente. Às vezes esse tratamento excede aos 30 dias. Aliás, é muito comum até exceder realmente os 30 dias por conta de algumas características da área de saúde que iremos mencionar, né? Aí ele deve ficar pensando lá na clínica: bom, eu não tenho dinheiro, e agora? Eu vou ter que interromper o tratamento, porque eu não posso ficar nessa clínica e ter que arcar com até 50% do valor de uma diária. As despesas nas clínicas psiquiátricas, nos hospitais específicos que tratam transtornos mentais, as despesas são enormes. Por quê? O indivíduo tem que arcar com pagamento de honorários de médicos, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, de nutricionistas, de terapeutas ocupacionais, de psicólogos, honorários de assistente social. Eles
também terão que arcar com 50% do valor de hospedagem, de alimentação e dos medicamentos que são administrados. O indivíduo que é portador de transtorno psiquiátrico, não toma um único medicamento. São indivíduos que chamamos na área de medicina de polifarmácia, ou seja, são aqueles indivíduos que tomam 10, 12 medicamentos em diversas doses. Então, imagine só, todo esse pacote de um dia, a cada dia excedido dos 30 dias, tendo o indivíduo, tendo o paciente doente ou seu familiar tendo que arcar com essas despesas exorbitantes. Quais são as consequências? O indivíduo que se encontra na situação que mencionamos é um indivíduo que, infelizmente, terá que interromper o seu tratamento, justamente por conta da limitação financeira que, consequentemente, irá limitar o seu tratamento. O tempo de uso do medicamento para os pacientes que possuem transtornos mentais é muito importante. O indivíduo que está internado, ele possui um protocolo específico para aquele tipo de patologia. Ele toma N medicamentos para tentar compensar o seu desequilíbrio de neurotransmissores, por exemplo, algum distúrbio neuroquímico. Ele utiliza drogas sintéticas para poder justamente dar uma condição global para poder restabelecer o seu estado psíquico. Contudo, porém, todavia, esses medicamentos eles são muito demorados para se começar a ter o efeito terapêutico. Por quê? Todos, ou a grande maioria dos fármacos que agem no sistema nervoso central, chamado da classe farmacológica de psicofármacos, eles demoram um certo tempo para atuar. Por quê? Eles atuam justamente a nível de neurotransmissores, que são como se fossem, o medicamento seria a chave e o receptor a fechadura. Ele estaria se ligando a esses receptores justamente para estar mantendo ou iniciando-se o efeito farmacológico. Então, tanto o início do tratamento farmacológico, quanto a retirada, o desmame desse medicamento é algo demorado. E muitas vezes, o mesmo indivíduo que possui um transtorno psiquiátrico, que toma o mesmo medicamento que o outro indivíduo, que possui a mesma patologia, reage de maneira diversa. Muitas vezes, por exemplo, o indivíduo que possui esquizofrenia toma um medicamento A, o indivíduo que também tem esquizofrenia toma um medicamento B, um melhora, o outro não melhora. Por quê? Existem diversos níveis de surto, de efeitos colaterais que os medicamentos podem acometer a cada indivíduo. Então, muitas vezes, os protocolos que os médicos psiquiatras, que são os profissionais responsáveis, mais habilitados para estar combatendo esse tipo de patologia, eles agem de forma empírica. Não deu de um jeito esse tipo de protocolo, eles vão tentar outro, e assim por diante. E tanto a entrada da administração dos medicamentos quanto a retirada realmente é muito demorada. Então, essa questão dos 30 dias é um fator realmente limitante no tempo, porque com certeza o indivíduo que está há 25 dias já internado, ele não vai conseguir melhorar em 5 dias ou em 6 dias. É algo realmente muito complexo. Um outro tipo de consequência que o indivíduo terá ao ser limitado no tempo por condições financeiras, por não conseguir arcar com 50% do valor do tratamento, é justamente isso aqui. Ao sair da clínica ou ao sair do hospital, indo para casa, ainda doente, ele estará sem a assistência da equipe multiprofissional de saúde. A equipe multiprofissional de saúde, para quem possui transtorno psíquico, é extremamente importante para o melhor prognóstico do paciente, pois não só o tratamento psicofarmacológico atua
nos indivíduos que possuem esse tipo de doença, mas sim toda uma integração com outras equipes para poder restabelecer não só o estado fisiológico do indivíduo, mas o estado social e o estado psicológico. Essa equipe multiprofissional, geralmente, ela é composta por musicoterapeutas, por psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, muito importante, os psiquiatras, a assistente social, que vai dar todo o parâmetro, todo o respaldo legal a respeito de algumas leis, os benefícios que esse indivíduo tem por conta de ser portador dessa doença, e principalmente, por último, não menos importante, o farmacêutico clínico, que é aquele profissional responsável em rastrear a droga no organismo daquele indivíduo, porque algumas drogas psicofarmacológicas, por causarem muitos efeitos colaterais, os indivíduos, os pacientes que tomam esses medicamentos, eles são, por vezes, obrigados a fazer vários exames de sangue, que são os níveis séricos daquele medicamento. A partir do momento que a dose terapêutica começa a exceder, pode começar a promover efeitos tóxicos. E o limiar entre o efeito terapêutico e o efeito tóxico nas drogas psicofarmacológicas é muito ínfimo. Então esse profissional também é muito importante para estar integrando a equipe multiprofissional. Então o indivíduo que sai da clínica, ele vai estar tomando medicamento e ainda por cima vai estar sem a assistência do tratamento da equipe multiprofissional de saúde. Tá bom, professor, mas então, se existe essa jurisprudência que é tão maléfica para o paciente, que muitas vezes só tem o dinheiro para pagar o valor da mensalidade do plano de saúde e nada mais, qual é a solução que a APSE, a Advocacia para a Saúde Educacional, pode dar para a sociedade, justamente para desdizer ou tentar fazer uma melhor jurisprudência a fim de mudar o entendimento do STJ? A primeira questão que pode ser abordada, aqui a gente fala mais especificamente para os advogados que possuem um cliente nessas condições, ou um familiar de um cliente que está nessas condições, é justamente são as questões processuais. O indivíduo que possui um transtorno mental, ele tem uma tramitação prioritária em nível processual. Isso está onde? No artigo 9º, inciso 7º, parágrafo 1º da Lei 13.146 de 2015, que é a Lei das Pessoas Portadoras de Deficiência. E a tramitação processual prioritária é importante? Claro que é. Ela vai passar à frente de outros processos e vai ter uma preferência de análise pelo magistrado, justamente por ser uma questão urgente e emergente, e que este diploma legal que mencionamos está aqui no slide, vocês podem anotar, pois quem quiser a gente pode mandar esse material também. Importante justamente para o processo ser julgado mais sério, mais rapidamente. Então, o atendimento prioritário na tramitação processual e também nos procedimentos administrativos, em questões que envolvam até assistência social, que a pessoa for parte ou interessada em todos os outros atos e diligências. Os direitos previstos neste artigo também são extensivos aos acompanhantes das pessoas que possuam deficiência, até mesmo o seu atendente pessoal. O acesso à justiça também é uma outra questão que pode ser abordada para você, causídico, na sua peça, nas questões preliminares. O acesso à justiça está constante no artigo 79 a 83 da Lei 13.146 de 2015, que nos diz que o poder público deve assegurar o acesso da pessoa com deficiência à justiça, com igualdade, oportunidades com as demais pessoas, garantindo sempre que os requeridos, adaptações e outros recursos tecnológicos sejam adaptados àquela causa. Além do indivíduo ter um transtorno mental,
se ele, por exemplo, necessitar de um saneamento por um perito para realmente identificar se ele possui aquela doença. Então todas essas questões de saneamento pericial, de oitiva até mesmo do representante ou do curatelado naquele processo, estão no acesso à justiça nos artigos 79 a 83. O segredo de justiça também é uma questão processual que deve ser abordado na sua peça processual. Muitos advogados, por vezes, esquecem desse detalhe do segredo de justiça para os pacientes que possuem transtorno mental. Isso está previsto no artigo 189 do Código de Processo Civil de 2015, que é o direito à intimidade, e também no artigo 5º, inciso 10 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, onde são invioláveis a intimidade, a privacidade, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou dano moral decorrente de sua violação. Então, por que é importante o segredo de justiça para as pessoas portadoras de deficiência? Às vezes, dentro do processo, você é obrigado a requerer o prontuário do paciente. E lá no prontuário vai estar todo o histórico de vida, de doenças que aquele indivíduo tenha. E isso, por vezes, deixa não só o indivíduo invadir a sua privacidade, a sua intimidade, porque vai demonstrar à sociedade, se o processo público fosse, naquele caso, demonstraria para a sociedade que ele possui aquele tipo de enfermidade, e isto poderia gerar futuramente um preconceito ou alguma coisa desta ordem.